Nós iremos começar o programa de hoje com um assunto bastante importante e interessante. Dr. Anderson Coelho, que é presidente do Conselho Regional de Fisioterapia e Terapia Ocupacional da 4ª Região, que está ao vivo conosco via Skype, diretamente de Belo Horizonte, vai falar para a gente sobre a atuação da fisioterapia no tratamento contra a Covid-19 e também vai falar sobre ergonomia para os home offices. Dr. Anderson Coelho, seja muito bem-vindo ao programa Mais Saúde. Boa noite. Boa noite, Gabriela. Boa noite aí, telespectadores da NTV. É um prazer recebê-lo, doutor. O prazer é meu estar mais uma vez aqui com vocês na NTV. Doutor Anderson, inicialmente, vamos começar a falar sobre a atuação do fisioterapeuta no tratamento contra a Covid-19. É bastante importante esse profissional nessa área aí que está afetando milhares de brasileiros e também milhões de pessoas do mundo inteiro, não é verdade? Exatamente. A intervenção fisioterapêutica, além da funcionalidade global do sistema músculo-esquelético, amplamente já conhecida por toda a sociedade, ela tem um papel imprescindível no manejo da função pulmonar, né? Então, desde os casos mais leves, que têm complicações, né, do sistema respiratório, até os casos mais graves, os pacientes mais críticos, que vão precisar de uma unidade de terapia intensiva, esses respiradores, né, os ventiladores mecânicos, que foram tão propalados aí pelos gestores públicos, a necessidade de se equipar os hospitais com mais leitos, mais ventiladores, quem opera esses ventiladores, escolhendo o modo ventilatório, são os fisioterapeutas. E aí, durante essa pandemia, não só aqui no Brasil, mas como em outros países, a população começou a entender a importância, o papel imprescindível do fisioterapeuta, né, junto a essa equipe de cuidados ao paciente crítico. Doutor Anderson, muitas pessoas confundem respirador com ventiladores. É a mesma coisa? É diferente? Explica para a gente, por favor. Os respiradores e os ventiladores, sim, são a mesma coisa. O que aconteceu em alguns locais, né, é que equivocadamente comprou-se aspiradores no lugar de ventiladores mecânicos, no lugar desses respiradores. Então, a diferença básica é que o aspirador ele serve para fazer uma higienização, né, tanto das vias aéreas superiores, né, de todo o trato respiratório até as mais profundas, nos pulmões, e os respiradores ou ventiladores mecânicos, tanto faz, eles vêm substituir uma função pulmonar, ensinar o organismo a respirar novamente. Então, ora, ele substitui integralmente, ora ele facilita, ora ele completa, ele assiste a ventilação do paciente, oferecendo a cada momento do ciclo, né, de evolução da doença ou de melhora, o volume de oxigênio adequado, a pressão, a troca de gases necessárias para trazer esta pessoa para a normalidade e dar oportunidade para que o organismo se recupere. O bacana, doutor Anderson, é que os fisioterapeutas recentemente, inclusive os fisioterapeutas aqui de Patos de Minas, receberam um treinamento aí do CREFITO para atuarem aí nas UTIs com esses aparelhos, não é verdade? Exatamente. Quem já tem experiência e quem não tem, acaba precisando se atualizar, porque com a evolução da doença na Ásia, Europa e também agora no continente americano, acabou que muitas pesquisas foram saindo a todo tempo em periódicos de bastante relevância e aí foram atualizando as técnicas da ventilação, da função pulmonar, bem como até mesmo do trabalho de funcionalidade global. E essas pessoas que estavam na ponta, nós percebemos a necessidade de trazer essa atualização, né, da evidência científica para a ponta, para a base, para quem está na linha de frente. Então, nós fizemos uma atualização dos profissionais que já estavam nas UTIs e também por observação com outros países, como Itália, em que, no primeiro momento, 49% dos profissionais foram contaminados, com esse receio e também
com uma necessidade já vista, constatada, de que estava havendo remanejamento, realocação de fisioterapeutas, de enfermarias, de unidades básicas de saúde, de núcleos de atenção à saúde da família, sendo remanejados para as unidades hospitalares, principalmente para os setores de terapia intensiva, a gente entendeu que seria interessante para a garantia de uma qualidade assistencial para a população, bem como para a segurança desses profissionais, garantindo que eles ofertassem o que há de mais moderno de ponta a cada nova descoberta, de acordo com o que a doença se alastrava, nós fizemos grupos de capacitação desses profissionais que estavam sendo remanejados. Então, nós já rodamos o estado inteiro, já completamos agora, neste final de semana, 20 cidades, mais de 600 profissionais já passaram por treinamentos com especialistas do nosso Comitê Especial de Enfrentamento e Acompanhamento das Ações de Prevenção da Covid-19, e a gente tem feito isso de forma presencial, uma vez que respeitada todas as normas, né, de distanciamento social, de contingenciamento, mas dada a complexidade que é a intervenção nesses casos mais graves e na operação realmente desses aparelhos. Doutor Anderson, muitas pessoas ainda também não entendem como que é que os fisioterapeutas atuam nas UTIs aí no tratamento contra a Covid-19. O senhor poderia explicar para a gente, por favor, o que o fisioterapeuta faz ali nas UTIs? O que ele faz pelo paciente? Exatamente. Olha, Gabriela, apesar de ser uma especialidade já tradicional, consolidada, inclusive no Brasil, né, desde no final da década de 50, início da década de 60, que houve um surto de poliomielite, os fisioterapeutas já protagonizaram naquela época os chamados pulmões de aço, né, garantindo ali padrões respiratórios, a expansibilidade, né, fazendo com que o gradil costal, com que a caixa torácica permanecesse expandida e não comprometesse tanta função respiratória daqueles pacientes. E desde 2010, para se ter uma ideia, existe uma norma da Agência Nacional de Vigilância Sanitária, exigindo que todas as equipes de unidade de terapia intensiva contem com um fisioterapeuta minimamente por 18 horas, apesar de estudos também científicos terem evidenciado que a presença deles 24 horas dentro de unidade de terapia intensiva pode reduzir até 40% o tempo de internação de qualquer paciente nessas unidades. Então, ali dentro das UTIs, além de manter, né, força muscular, se a gente pensar no paciente propriamente da Covid-19, que tem uma internação em UTI, esses casos mais graves, com um tempo muito maior do que habitualmente outros pacientes com infecções respiratórias vão para a UTI, esse paciente fica muito mais tempo. Então, esse momento, esse tempo que ele fica ali retido ao leito, imobilizado, acaba gerando perda de força muscular, perda de potência, perda sob o ponto de vista de amplitude de movimento, flexibilidade, mas muito além disso, a própria função pulmonar é o fisioterapeuta, então, que vai garantir trocas gasosas adequadas a cada momento. Então, assim, para que não se tenha um padrão protocolar em que, independente de como o paciente esteja, seja mantido. Então, é o fisioterapeuta que decide ali junto com a equipe, né, de terapia intensiva, e depois ele vai fazer todo o manejo, todo o controle da pressão de ar que chega nesses pulmões, o volume, né, a quantidade de oxigênio, o número de respirações, a quantidade de expansibilidade, fazer a drenagem daquelas secreções que possam estar acumulando por o paciente estar acamado. Então, toda a função pulmonar, bem como a funcionalidade global, as amplitudes de movimento, das articulações, manutenção de força, de potência, para que essa pessoa, ao ter alta da UTI, possa realmente estar com o mínimo de sequelas possíveis, uma vez que as pesquisas já têm mostrado que mesmo nos casos de sintomas leves acabam apresentando sequelas, o fisioterapeuta vai minimizar junto demais, com a equipe, né, ali que atua na UTI. Então, minimamente, você tem que ter um fisioterapeuta, médico e enfermeiro nas UTIs
para que esse paciente saia com o mínimo de sequelas pulmonares possíveis dessa doença. Bom, a gente pode perceber aí, doutor Anderson, que o fisioterapeuta é extremamente importante aí no tratamento contra a Covid-19, principalmente aí nos leitos de UTIs e na atuação desses aparelhos respiradores e ventiladores também. Doutor Anderson, eu quero aproveitar que o senhor está ao vivo conosco para a gente falar um pouquinho também sobre os home offices. Muitas pessoas aí continuam trabalhando em casa, desenvolvendo seus trabalhos em casa, e a gente gostaria de falar com você um pouquinho sobre ergonomia. O que seria ergonomia e o que ela poderia ajudar aí para essas pessoas, para esse público que fica em casa trabalhando e não costuma se levantar, não costuma se movimentar, enfim. O que o senhor tem a dizer para essas pessoas? Pois é, Gabriela, o nosso corpo ele foi feito para se movimentar, para nos mantermos ativos, né, com movimentos amplos, dinâmicos, uso, né, de força. Então, assim, a ergonomia, se a gente pegar o significado dela, né, ergo, né, nomia vem de normas para o trabalho, né? Então, seria estratégias de normatizações para o trabalho para minimizar o esforço do homem. Então, adaptar o trabalho para o homem com ferramentas que minimizem esforços musculares, movimentos repetitivos, más posturas, esforços excessivos, né? Aqueles para os quais o corpo não foi feito para trabalhar a maior parte do tempo, uma vez que a gente passa longas jornadas de trabalho, né, em atividade, e bem como, então, para tanto aquecer o corpo para iniciar um trabalho, bem como fazer compensações e relaxamento no final de jornadas. Então, a ergonomia, ela vem tanto preparando o ambiente, seja convencional, seja no home office, bem como também orientando este trabalhador a fazer a sua atividade com o mínimo de esforço possível, preservando a sua integridade biopsicossocial, principalmente nesse caso, nós estamos tratando a parte física, mas a gente tem a ergonomia tanto, então, de mobiliários, quanto também a parte organizacional, a parte cognitiva, para otimizar esse trabalho e fazer com que o homem tenha o seu melhor de desempenho com conforto, eficiência e segurança. A gente fala que a ergonomia traz esse trinômio que confere segurança, conforto e eficiência no trabalho. Doutor Anderson, existem inclusive alguns objetos que auxiliam aí para esse conforto para as pessoas que ficam em casa. Sim, exatamente. Eu acho que, assim, primeira coisa que essa pandemia forçou, né, todas as empresas, a maior parte das atividades possíveis, né, excetuando aquelas essenciais que necessariamente são presenciais, né, forçou muito o trabalho e implementou no Brasil, sem a devida preparo, maturação, o teletrabalho, né, o trabalho em casa. Então, acho que assim, a gente pode começar dizendo que a primeira coisa que essa pessoa tem que preparar é o seu ambiente, reservar um ambiente o mais isolado, se ele coabita com outras pessoas da família, né, se ele não mora sozinho, um ambiente reservado para que ele possa trabalhar e socialize isso com a casa. Olha, que naquele momento ele está em trabalho, para que ele possa otimizar, e aí, assim, desde falar com os familiares, então, que ele está trabalhando, como ele mesmo se preparar para isso como se estivesse indo para o trabalho. Instituir horário de início do trabalho, de término, os horários de pausa para compensação, para que ele levante, tome um café, para que ele movimente o corpo e faça o contrário do que ele está fazendo durante o trabalho, que ele faça um controle, então, dos ruídos, né? A gente tem hoje possibilidades até em aplicativos de celular de medir os decibelímetros que possa estar vindo de ruído externo ou ruído de um ar-condicionado, ventilador, ou de uma máquina, né? Então, assim, para que tenha um conforto, a própria temperatura, né? A gente tem normas regulamentadoras e agora, inclusive, instituídas em lei, que a temperatura de conforto para você desenvolver uma atividade é entre 20 a 23, 24 graus. Então, a gente tentar ver ali um meio termo para que a pessoa trabalhe, controle a umidade do ar,
a umidade do ar, se não tiver um clima úmido, né, hoje nós temos sites que mostram como está ali naquela região, usar de umidificadores, ela tem que estar acima de 40%. A questão desse ruído, a gente tem decibelímetros, que são apps de celular, só baixar qualquer decibelímetro, abaixo de 65 decibelímetros, são os ruídos ambientes que são confortáveis, num caso de desconcentração. Mas também a gente tem, acima de 85, pode ser prejudicial. Cuidar da iluminação, né? Eu acho que assim, muitas pessoas compram essas luminárias que colocam em cima da mesa. E aí uma dica muito legal, Gabriela, para quem está em casa, ok, não tem problema comprar uma luminária pequena, mas você não pode ver a luz, né? Como a gente tem muita reunião, acaba colocando luz frontal para melhorar a imagem ali nessa reunião, mas assim, o campo de trabalho ele tem que estar com uma boa iluminação. Então, quando você tem um luxímetro, a gente tenta atingir 500 lux. Se você não tem, é aproximadamente uma lâmpada a partir de 80 watts em cima do seu campo de trabalho, em cima da sua região de trabalho. E o mais interessante é que se você utilizar de luminária, você não veja essa luz. Então você vai subindo essa luz até você não ver mais essa luz olhando para frente. E aí tudo é importante, sabe? O nosso corpo, imagina o seguinte, quando você está em pé, tudo que você sai dessa posição, como se você estivesse em pé com os braços junto ao seu corpo, você deve apoiar. Então, se você dobrou o joelho, você apoia a coxa numa cadeira. Se você dobrou os cotovelos, você apoia o antebraço ou no braço da cadeira, ou então você entra com essa cadeira embaixo da mesa de trabalho e apoia todo o seu antebraço sobre a mesa. Se você vai trabalhar com teclado, afasta o teclado do computador para dar suporte a esse antebraço. É importante que as articulações fiquem próximas à posição neutra. Posição neutra, para quem não tem esse entendimento, é aquela em que quando a gente tem dor, a gente protege. A gente faz posição de proteção. Então, que não tenha, né, nenhuma articulação, nenhuma junta articular muito esticada, muito estendida, por estar tensionada e nem muito dobrada. Então, são semi-flexões, semi-dobrados, né, um pouquinho dobrado, para dar um conforto, apoiado, cadeiras acolchoadas, com quinas arredondadas. É importante que a quina da mesa, se você for apoiar, seja abaulada, para não ter aquelas quinas vivas de 90 graus que vão fazer compressões de dificultar a circulação. Posicionar o monitor, né, de forma que a parte superior dele fica na altura mais ou menos dos seus olhos, ou ligeiramente abaixo, uma distância do monitor para os seus olhos entre 50 e 70 centímetros, evitar reflexo, né, monitores com muito reflexo. Se você não conseguir controlar isso na luminosidade do monitor, você trazer colocar um protetor, né, um filtro de tela para diminuir esses reflexos. Então, assim, e tentar ter cuidado, sabe? O mouse, eu vejo muitas pessoas trabalhando com o mouse de forma errada, fazendo movimentos de desvios laterais do punho. O interessante do mouse é você segurar o mouse com o punho firme e movimentar circulando o antebraço, para que você evite esse movimento em que vai forçar os tendões e aí pode desenvolver aquelas tendinites. As pausas entre o trabalho é importante, né? Você parar ali a cada 1 hora, você dá uma levantada, alongar-se, né? Esticar um pouco o corpo, fazer movimentos compensatórios. Então, se você estava paradinho, você movimenta. Se você estava, seu trabalho era movimentando, você, lógico, faz um movimento compensatório, repousando, sentando, tomando um café, relaxando. Mas, enfim, tem várias estratégias aí. Existem vários cuidados simples que a gente pode estar tomando em casa, né, doutor Anderson? Doutor, são várias as perguntas, as dúvidas, mas infelizmente nós teremos que finalizar a nossa entrevista. Muito obrigada pelas suas informações, que eu tenho certeza que foram bastante válidas para o pessoal que está nos assistindo em casa. Muito obrigada pela participação, doutor Anderson Coelho. Eu que agradeço, Gabriela, estamos à disposição. Muito obrigada, boa noite. Boa noite.